Muito bem, galera, falando aqui direto do aeroporto Santos Dumont, mais cedo, por volta das 6h30 da manhã, o meia Danielzinho desembarcou aqui no Rio de Janeiro, saiu direto aqui do aeroporto e foi para o CT Carlos Castilho já para finalizar os trâmites burocráticos, assinar contrato e fazer o seu primeiro treino neste retorno ao Fluminense. Eu vou trazer aqui informações sobre a volta dele, as imagens aqui na chegada do aeroporto Santos Dumont. Vamos falar também sobre Marlon Santos, esse jogador que recebeu uma proposta oficial do Fluminense, mais um revelado de Xerém que poderia voltar nesta janela de transferências. A revolta da torcida com essa questão do Fernando Diniz, que hoje vai conceder entrevista coletiva na CBF, já falando como técnico interino da seleção. Dia lotado, agenda cheia, com sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores e também uma entrevista coletiva às 5 da tarde do presidente Mário Bittencourt no CT Carlos Castilho. Só lembrando, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito, seu comentário. Cheguei aqui hoje, nem dormi praticamente, verdade, fui dormir, já era mais de 1h da manhã, cheguei aqui cedinho no aeroporto para acompanhar o desembarque aqui do Daniel. Vou trazer imagens para vocês, beleza? Então vamos lá, vou logo trazer aqui as imagens da chegada do Danielzinho aqui no Rio de Janeiro, ele já dando as primeiras palavras aí como jogador do Fluminense. Volta para casa, Daniel. O que tem que dizer aí para o seu tricolor? Bora, muito feliz, não esperava ver a hora desse momento aí, então estou bastante feliz, ansioso. Espero voltar logo a treinar e poder jogar também. Vambora. Quero uma foto lá dele, vou te dar moral hoje. Pô, dá um jogador. Mas todo mundo publicar essa foto. Jogador. Quando viu que ele voltou na hora para parar do lado, não é bobo. Na verdade, o Rio está tranquilo agora, né? Ele falou muito rapidamente nessa chegada aqui ao Rio de Janeiro, nesse desembarque. A assessoria do Fluminense não queria que ele desse uma entrevista de fato, porque isso vai acontecer na apresentação dele no momento certo e obviamente a gente respeita, mas pelo menos foi possível registrar aqui essa chegada do Daniel e algumas palavras dele. Ele já foi, como eu disse, já foi para o CT, direto do aeroporto para finalizar exames, questões burocráticas e a assinatura do contrato. E já dá para cravar aqui para vocês que o contrato do Danielzinho vai até o final do ano que vem, final de 2024. A expectativa era essa, lembrando que ele rescindiu de forma amigável com o Bahia e chega em definitivo para o Fluminense. Até então, o que a gente tem de informação é que a negociação dele não tem nada a ver, eu já falei sobre isso, com os outros jogadores que estão no Bahia e são do Fluminense. Marcos Felipe, o David Duarte, enfim, não são negociações atreladas. Os jogadores seguem emprestados para o Bahia até o fim da temporada e o Danielzinho provavelmente, se não tiver nenhum problema de última hora, vai ser regularizado no vídeo da CBF até sexta-feira e vai ter condição de jogo para enfrentar o Internacional no final de semana. Fisicamente ele está muito bem, tá? Porque ele vem jogando no Bahia, então não tem problema nenhum quanto a isso. E ele pode, inclusive, entrar em campo, porque vale ressaltar. A gente tem o John Ares, que está suspenso, foi expulso contra o São Paulo, e tem também o Ganso, que está passando por um momento complicado aí, lidando com esse edema no pé esquerdo. A princípio ele não vai ser desfalque, mas, enfim, a gente não tem certeza se ele estará em campo. Se o Fluminense perde 2 jogadores, aumenta bastante a chance do Danielzinho reestrear com a camisa do Fluminense já nessa partida contra o Internacional. Ele que deixou o clube em 2020 sob o comando do Fernando Diniz, teve o seu melhor momento na carreira, grande destaque, inclusive atuando ao lado do Ganso no meio de campo daquele Fluminense de 2019, que acabou não dando certo. O Diniz foi demitido, mas foi um dos jogadores que cresceu muito sob o comando do Diniz. Lembrando que quem não assistiu o vídeo de ontem à noite que eu publiquei aqui com a informação de que o Léo Fernandes foi anunciado ontem como reforço, mas não estará em campo contra o Inter. Tem uma série de documentos, questões burocráticas ainda que não foram resolvidas. É uma transferência internacional, então dá um pouco mais de trabalho. Isso não vai dar tempo de resolver tudo isso até o domingo, então é provável que a estreia dele ocorra somente no Fla-Flu. O Johnny Gonzalez chegou já com a documentação encaminhada, então é possível que ele esteja à disposição. Mas aí também vai depender de uma avaliação física da comissão técnica em relação a esse aproveitamento dele, ele que já não joga desde o final do mês. Se eu não estou enganado, a última partida dele foi ali no finalzinho, aliás, final do mês não, início de junho. A última partida dele foi por ali. Beleza? Então é isso em relação aos reforços. O Fluminense segue negociando
com mais jogadores, a zaga é o foco agora. O Marlon Santos recebeu uma proposta oficial do Fluminense, a gente já trouxe essa informação aqui, né, que foi publicada primeiro pelo Caio Blois lá no site Super Esportes, e ele está avaliando a situação. E aí a gente ontem surgiram duas informações, na verdade uma hoje pela manhã. O jornalista Vene Casagrande disse que ele já recusou as duas propostas, do Fluminense e também do Corinthians, que era outro interessado nele. O Internacional, eu apurei, também se interessou pelo Marlon Santos, mas não chegou a fazer uma proposta. E hoje o GE. Globo trouxe uma informação de que o Fluminense é a prioridade caso ele decida voltar para o Brasil. Essa é uma informação que eu já tinha trazido aqui para vocês, que sim, ele gostaria de voltar ao Fluminense, mas eu mantenho aquilo que eu venho dizendo, que é uma negociação extremamente complexa, difícil. Ele tem propostas de outros clubes europeus e a tendência é que ele fique por lá, por questão de carreira e também por uma questão salarial. A diferença é muito grande entre o que o Fluminense poderia pagar e o que ele recebe atualmente. Ele é um jogador do Shakhtar que está sendo emprestado devido à guerra na Rússia, e na Europa ele conseguiria manter esse patamar salarial. Então, eu não vou ficar criando expectativa. A tendência hoje é muito mais do que o Marlon permaneça no futebol europeu. Eu não consigo cravar que essa proposta, de fato, ela já foi recusada, mas realmente caminha para isso. É a informação que eu tenho desde o início, de que ele não deseja, neste momento, retornar ao nosso futebol, apesar do carinho que ele tem para o Fluminense. E, quando isso acontecer, certamente o Flu será uma prioridade aí para o Marlon Santos. Agenda cheia hoje. Teremos sorteio da Copa do Brasil. Vamos fazer esse sorteio ao vivo aqui no canal do Lessa com o Raiz Tricolor, com o Gabriel Amaral e também com o Fio. Estaremos nós três ao vivo nesse sorteio. Vamos conhecer o adversário do Fluminense na próxima fase da Copa Libertadores. Depois, vou para a CBF acompanhar a entrevista do Fernando Diniz como técnico interino da seleção, agora de maneira oficial. E aí, eu não sei se eu conseguirei estar presente na entrevista do Mário Bittencourt às 5 da tarde no CT, porque hoje o Flamengo atua pela Copa do Brasil e eu tenho compromisso com a Rádio Globo, então talvez eu não consiga me desvencilhar, mas vou tentar. Enfim, um dia muito cheio, a repercussão nas redes sociais por parte da torcida é muito negativa, é péssima, não poderia ser pior por tudo isso que vem acontecendo, principalmente talvez depois da nota oficial do Fluminense, que foi divulgada ontem à meia-noite, dando uma satisfação aos torcedores, depois de um dia inteiro sem comunicação, e isso acabou gerando ainda mais a insatisfação por parte de grande parte da torcida, que não concorda com esse acúmulo de funções do Fernando Diniz, comandando o Fluminense e também comandando a seleção brasileira de forma interina. O Fluminense alega que isso não será um problema, que as datas não vão conflitar entre os compromissos do clube e da seleção brasileira, que ele vai se apresentar apenas na data FIFA, mas a gente sabe que esse é um problema, esses detalhes são muito mais complexos do que propriamente o que o clube divulgou. Uma série de questões serão divulgadas e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a palavra do próprio treinador e também a palavra do presidente do clube. Ao longo do dia eu volto com muito mais informações aqui para vocês, com todos os detalhes dessa cobertura, desse mais um dia quente aí nesse momento turbolado do Fluminense, beleza? Não esquece aí, deixa o like, seu comentário, se inscreva aí no canal, tamo junto.